Oi, minha gente, mais uma vez a gente está aqui no nosso Papo Super Saudável. Primeiro que a gente adora receber aqui as nossas visitas, principalmente para levar informação de qualidade. Muita gente fala muita coisa na internet sobre saúde. Aqui é o local seguro para você ter informação de qualidade em relação a todas as suas dúvidas. E hoje comigo, o endocrinologista Dr. Rodrigo Mendes. Seja bem-vindo, meu amigo querido. Prazer. Seria muito difícil falar o currículo dele. Eu já vou começar lá no Rodrigo Jovem, um pediatra que é... Exatamente, minha primeira formação, minha primeira especialidade. As pessoas nem lembram, acho que os seus próprios pacientes nem sabem que você muitas vezes é pediatra, né, Rô? Provavelmente não, às vezes até eu esqueço. Não pode esquecer. Aliás, meu filho vai, e na minha cabeça como mãe, ele ainda é uma criança, mas já é um adolescente, segundo a própria constatação do Dr. Rodrigo Mendes. Diga pra gente, aí de pediatra vai contando a sua história pra gente, a endocrinologia. Por que endocrinologia? A endocrinologia é uma especialidade que, embora a maioria das doenças endocrinológicas a gente não consiga curar, mas através do tratamento de reposição hormonal ou do tratamento de um diabetes, por exemplo, da própria obesidade, disfunções tireoidianas, a gente consegue devolver qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, não raro no consultório eu ouço, doutor, obrigado por devolver a minha vida. Eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo. Principalmente porque a gente fala da endocrinologia e são papos sensíveis e que muitas vezes você não vai virar para a pessoa e dar alta, né? Como qualquer outro médico pode dar alta. Você vai ter um acompanhamento. Mas você foi além da endocrinologia. É claro, o Rodrigo é por si só, e posso falar porque eu conheço, um estudioso, não apenas o médico. Todo médico é um estudioso, é claro, a gente está falando, mas além do consultório. Você tem várias coisas além do consultório que muita gente pergunta como que eu dou conta, eu faço sempre essa pergunta. Em que momento você atende os pacientes? São muitos projetos, né? Exatamente. Eu sou entusiasta, eu acho que da comunicação, do ensino, da troca, sempre, porque não é só sobre levar informação, geralmente é uma troca, a gente sempre está absorvendo, e dentro dessa paixão, eu tenho algumas frentes. Eu sou professor universitário, sou professor de pós-graduação e levo toda essa bagagem também para esses projetos, que eu tenho uma preceptoria médica dentro do meu consultório. O que é preceptoria médica? Para começo de conversa, porque a gente aqui não entende muitas vezes vocês que falam algumas coisas. Na prática, o meu preceptorando, ele está dentro do meu consultório, tendo a oportunidade de ter uma imersão de como eu faço o atendimento do paciente, como eu construo um raciocínio clínico, toda a abordagem, todo o acompanhamento ali no dia a dia de um consultório particular. Que não vai além para quem já teve uma consulta com o Dr. Rodrigo ou para quem conhece ele comigo desde a época em que ele entrava comigo ao vivo na televisão durante a pandemia. O tratamento não é apenas uma anamnese, que é apenas o que tem, o que está sentindo, vai além. Para você, a medicina é além de você olhar para o paciente como um molde só. É isso, não é? Exatamente. Eu acho que a palavra-chave é individualização, porque cada um tem uma história e, às vezes, a mesma pessoa ela tem um contexto completamente diferente que dá um outro tom, dá um outro direcionamento e entender a sua avaliação de saúde, de estilo de vida e não só sobre o olhar de doença. Além do consultório, ser professor trouxe ao Dr. Rodrigo Mendes uma outra frente, que é buscar e ter, acho que, uma grande motivação de vida. A medicina te transformou e transformou o próprio Rodrigo como pessoa. Você tem aí um projeto muito bacana. Eu gostaria que você falasse desse projeto para a gente. Maravilha. O Conexão Saúde é um projeto que já teve 2 edições. E eu também tive a oportunidade, a honra de ter a sua presença, a sua participação como comunicadora e facilitadora para levar essa mensagem de saúde e de bem-estar de uma forma mais entendível, simples e alcançável para as pessoas, que foi público leigo, que estava participando. A proposta do Conexão Saúde não é só sobre levar informação de credibilidade nessa era tão pesada de fake news, tão massacrada, que é exatamente isso que muitas pessoas acabam absorvendo e sendo vítimas, muitas vezes, né, de colocar sua saúde em risco. Então, Conexão Saúde tem esse compromisso de levar informações
de uma forma simples, que as pessoas entendam, não só sobre hormônios, não só sobre a questão da endocrinologia, mas já tivemos edição que a gente abordou sono, saúde íntima da mulher. Então, trazer realmente outros aspectos que compõem não só a esfera de combater doenças, mas também prevenir, e vivências. A oportunidade de vivenciar atividades físicas específicas, como a calistenia, como a yoga, oficinas também de vivência, como dança, que é uma terapia não só física, mas que também super energiza positivamente a nossa saúde mental, traz uma vibe bacana. Então, o Conexão Saúde é isso, é uma conexão pessoal, uma conexão consigo mesmo, uma conexão com o outro, e o Lagedo acaba sendo esse palco onde tudo acontece, que é a conexão com a natureza, que é científico, isso é ciência. Quando a gente se conecta 15 minutos por dia com a natureza, isso, de alguma maneira, já está impactando positivamente e a gente libera substâncias químicas que, a médio e longo prazo, vão estar prevenindo e combatendo doenças. Vamos fazer um trato? Você que está aqui com a gente nesse episódio vai ser um Conexão Saúde, mas eu vou falar que só não vai ter a natureza, porque essa plantinha que está aí atrás, ela é artificial. Vamos pensar que ela é uma árvore que está aqui para a gente se conectar. E por isso a gente vai fazer um braço do Conexão Saúde aqui com vocês, com o Dr. Rodrigo Mendes, e eu já vou começar diretamente algo que você está muito focado ultimamente. E que muita gente tem como modinha, mas não é modinha. Eu quero falar sobre ciência, que é o que você estuda. Quantas vezes, inclusive essa pessoa que vos fala, vou admitir, sentei e falei, eu quero uma caneta emagrecedora. Quantas vezes você ouve isso por dia? Isso é frequente, mas eu posso dizer que muitas vezes estar presente no Instagram, no TikTok, nas mídias sociais, já gera uma seletividade do perfil de paciente que chega até você. Até mim. É porque eu sou cara de pau. Não, isso acontece, mas eu posso dizer que conversando com amigos, entendendo como que o mundo está diante dessas terapias, é um comportamento que é muito recorrente, é muito frequente e acaba sendo uma barreira, um desafio, porque a gente precisa, primeiro, contextualizar, levar a informação, o posicionamento, quando é que está indicado, quais são os riscos, então, indicações e contraindicações, complicações do tratamento. Então, é muito além do modismo, simplesmente, de fazer 2 meses de uma caneta emagrecedora, e a gente pode explorar esse termo, que eu detesto, para que a pessoa entenda que a gente está falando de saúde, não é simplesmente de ciência, exatamente, algo muito mais profundo, é algo muito mais sério, né? Porque a gente está falando, no fim das contas, da vida da pessoa. Mas entenda, gente, e eu quero agora falar em nome de vocês diante da ciência na minha frente, é que a gente é ser humano, a gente tenta, a gente pede, porque o caminho é mais curto, mas eu acho importante, e eu vou fazer um bate-bola aqui com o Dr. Rodrigo. Primeiro agora eu vou mudar a pauta. Por que você detesta o termo canetas emagrecedoras? Porque as terapias incretínicas, que exatamente a nomenclatura que denomina cientificamente essas terapias, que é o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, elas não são indicadas apenas no tratamento de doenças, como o sobrepeso, que tem associação com diabetes, ou da obesidade. Não? Essas terapias também estão aprovadas no tratamento do diabetes tipo 2. O Wegovy, por exemplo, ele tem indicação em fazer o tratamento de esteatohepatite, inflamação do fígado, e até um fígado que já está fibrosado, que é uma complicação dessa inflamação crônica do fígado. O Mounjaro, por exemplo, que é a tirzepatida, não está aprovado só no tratamento da obesidade, também tem aprovação no tratamento da obesidade com apneia obstrutiva do sono. Nossa, então você fica ligado exatamente nessa nomenclatura, fica muito estético, quando na verdade não é isso. E na verdade... Gera uma banalização. Gera uma banalização. E é isso que eu gostaria. Você, Dr. Rodrigo, é muito ligado à evolução da medicina, à tecnologia da medicina. Isso é fruto dessa tecnologia. E isso que você diz é muito mais você quebrar um paradigma de a gente não banalizar, mas não descredibilizar a importância da evolução para vocês médicos, dos tratamentos, principalmente nessas doenças, né? Perfeito. Só para ilustrar a evolução, em 2016, a gente estava tendo a primeira terapia incretínica aprovada para a obesidade, que foi a liraglutida, e as pessoas certamente conhecem pelo nome comercial, que é o Saxenda.
antes de 2016, a gente simplesmente estava sem uma nova terapia para tratar a obesidade há 10 anos. 10 anos? A gente tinha sibutramina e o orlistat. Nossa, esse Sibutramina que o povo tomava também assim, né? Os derivados anfetamínicos saíram do mercado. Ah. Tivemos outros lançamentos, como o Rimonabanto, que acabou aumentando o índice de suicídio. E a realidade era que a gente só tinha a sibutramina com restrições. Pacientes com risco cardiovascular, com diabetes, não podem fazer uso da sibutramina. E o orlistat é uma medicação que acaba perdendo pouco peso, 5% em média do peso de início de tratamento, e é uma droga que acaba não sendo muito tolerada pelos efeitos colaterais, diarreia, flatulência, distensão abdominal, às vezes até incontinência fecal. A pessoa não consegue segurar as fezes. Não consegue segurar. Isso. Incontinência, como tem incontinência urinária, a gente pode ter incontinência fecal. E um dos efeitos colaterais do orlistat, principalmente se a pessoa exagera no consumo de gordura naquela refeição, seja no azeite, que é a boa gordura, seja numa fritura, em ultraprocessados, que também são alimentos ricos em gordura, também pode gerar esse efeito colateral. E agora a gente tem um avanço atrás do outro, que você falou, daí vem Ozempic, daí vem outros, já falou outros nomes que eu nunca sei, é uma atrás da outra. Então a tecnologia ajuda agora. Esse efeito da tecnologia é buscar mais resultados e menos efeitos colaterais? Explica pra gente. Mais resultados no sentido da eficácia, maior potência na perda de peso. Existem pessoas com obesidade grave, obesidade grau 3, que coloca, inclusive, a vida dessas pessoas em risco. Elas podem morrer porque elas estão acima do peso. Elas podem morrer de infarto, de derrame, elas podem ter apneia, comprometimento no fígado, nos rins, enfim. Então, principalmente para essa população, você ter drogas mais eficazes, mais efetivas em promover uma maior redução de peso faz super sentido em relação à melhor qualidade de vida que essas pessoas podem ter. E são terapias também que vêm se mostrando extremamente seguras. Os efeitos colaterais principais delas, náusea, são gastrointestinais, eventualmente vômito, diarreia, constipação, a regurgitação, a dispepsia, né, que são desconfortos estomacais que também podem, de alguma maneira, acontecer durante esse tratamento. Mas lembrar que, geralmente, eles são autolimitados. Eles acontecem nas primeiras semanas depois que essa terapia ela é iniciada e, geralmente, depois passa e volta a acontecer numa titulação, numa progressão de dose. Então, exemplo, uma pessoa está com dose de 2,5 do Mondiário e passou para 5 miligramas. Vai sentir um pouquinho. A tendência Adaptação. não é uma regra, mas é uma tendência. Uma transição. Exatamente. Agora, se a gente tende falar de uma obesidade com a diabetes tipo 2, que normalmente está ligado, e outras doenças ali, isso daí é nada perto de você combater uma doença que você teria tempo muito grande lá no consultório, uma mudança de comportamento, que é claro, para algo que te ajude no período, espaço de tempo, de conseguir, dentro do hemograma do paciente, da qualidade de vida dele, um resultado para vocês deve ter sido um ganho muito grande, né? Exatamente. E hoje, um dado que eu acho que vale a pena compartilhar aqui, é que diferente do que a gente pensava no passado, que perder peso rápido favoreceria a pessoa a reganhar peso de uma forma mais importante. O rebote que eles falavam. Exatamente. Hoje a gente sabe que pessoas que perdem, por exemplo, 6% do peso em 2 meses de tratamento têm uma maior chance de sustentar a médio e longo prazo o novo peso adquirido em relação àquela pessoa que vai perdendo de uma forma mais lenta. Jura? E gradativa. Sim. Medicina muda muito, hein, gente? É claro, a metodologia dos estudos. Agora, obviamente, a gente sabe que muito mais importante de como se perde é o que você faz para manter o que você conquistou. E muitas vezes, o que as pessoas fazem para manter, elas não voltam no médico, elas abandonam o tratamento, elas interrompem abruptamente da noite para o dia. E isso tem um preço, porque o nosso corpo, ser humano, tem o que a gente chama de memória metabólica. A pessoa que chegou a 120 quilos, existe uma memória nesse organismo que ela chegou a 120 quilos. Ela vai emagrecendo, o corpo não entende que ainda existe gordura a ser perdida e que essa gordura não é do bem, essa gordura ela é maléfica. E
o corpo vai fazer de tudo para levar essa pessoa originalmente aos Tá 120 de volta a quilos. memória que ele O tem. corpo boicota a gente. O espelho E, boicota você. e se você não tiver uma supervisão para ir entendendo o teu padrão de fome, a tua relação com a comida, o comportamento, seja o estresse, a ansiedade, a compulsão, muitas vezes são direcionados para a comida. A gente cresce no meio de uma cultura que a comida tem um apelo, um valor afetivo muito grande. Muitas vezes a gente não celebra o aniversário, a gente comemora o aniversário. É A gente verdade. comemora o Natal. Então a comida muitas vezes é o ponto central dessas grandes festividades e muitas vezes a parte emocional, a parte espiritual, religiosa, enfim, cada data tem a sua peculiaridade, ela acaba ganhando uma conotação que não é, o centro, né, o cerne ali da questão. Ganha um papel muito mais secundário. Tem gente que fala, ai, não vou naquele aniversário, não tem aí lá não tá muita comida, tipo, você não vai pra celebrar a vida do outro. Ai, que Exatamente. tapa na cara! A gente vai agora contextualizar, principalmente para você entender. O Rodrigo fala muito sobre a gravidade, foi um dos primeiros a levantar a questão de não romantizar o que todo mundo já fala. A gente já fez várias vezes esse papo na internet, a gravidade da obesidade como doença crônica, né? Em relação direta com o diabetes. A pergunta é, o Brasil é um dos países com a maior taxa de obesidade do mundo. Como que você enxerga isso? Você vê isso dentro do consultório, sem falar na subnotificação, normalização de alguns excessos que a gente não pode realizar. A gente já falou comemorar, gente, pelo amor de Deus. Lá vai aquela tia que gosta do bolinho desse tamanho, viu? Eu falei. Não, também não é assim, mas tudo é o bom senso. Mas é um Brasil gordo. Exatamente. E que não falava sobre isso. E é muito frequente a relação de diabetes e obesidade. A gente está falando aqui do diabetes tipo 2, que é o mais frequente, é o mais prevalente. E por que isso acontece? Primeiro que o diabetes é uma doença silenciosa. E, do ponto de vista de mecanismo, o excesso da gordura visceral é um dos principais mecanismos porque gera uma resistência à ação da insulina. Esse tecido adiposo também é um órgão endócrino. Ele produz hormônios e também produz substâncias inflamatórias que vão atrapalhar a ação da insulina. A insulina é o principal hormônio que está envolvido em metabolizar a glicose. O carboidrato não é a glicose, o carboidrato é transformado em glicose no sangue. Açúcar. Exatamente. Que dá energia, mas que pode ser vilão. E essa glicose, quando começa a sobrar no sangue, porque a insulina não está dando conta de colocar do sangue para dentro da célula, vira tipo 2. Pode ser um pré-diabetes, que é muito frequente também, e isso tende a evoluir para o diabetes tipo 2. O que vale a pena chamar a atenção também é que o rastreio, a triagem, o check-up da glicose, o ponto de corte está sendo cada vez menor. Antigamente era na casa dos 50 para cima, dos 50 anos ou mais, depois caiu para 45 anos, e recentemente a Sociedade Brasileira de Diabetes já recomenda uma triagem a partir dos 35 anos. Por que isso? Mudança de comportamento, mais industrializados? A gente é uma obesidade geração... infantil, ela é cada vez mais frequente e crescente. E a obesidade, sendo o principal fator de risco para o diabetes tipo 2, a gente tem visto muito crianças e adolescentes, cada vez mais frequentemente, com pré-diabetes e diabetes tipo 2. Por que isso acontece? Mudança Exatamente de por sociedade mesmo. hábitos de vida, urbanização, industrialização, fast food, iFood, por aí vai. E dentro de toda essa cultura e de toda essa estrutura de vida, e aí também vale a pena chamar a atenção, independente de classe social. Sim, está em qualquer lugar. Exatamente. E essa obesidade infantil crescente, muito relacionada aos hábitos de vida e à nossa cultura. Diminuiu a régua para baixo. Exatamente. Aí a gente tem também os casos da subnotificação. Quando o assunto é saúde, o Super Saudável Shopping é a solução. É isso mesmo, um site cheio de opções para você aproveitar. Aqui você encontra de tudo para a sua saúde e bem-estar. São produtos para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria, esportes e também para o seu pet. Os melhores produtos das melhores marcas em um site completo para você. Visite supersaudavelShopping.com.br, o endereço certo do seu bem-estar.
Quando que o número da balança deixa de ser apenas um número e vira doença? Essa pergunta é boa, hein? Dá uma aula, na verdade, viu? É. Resumir, Como eu já tentar. aprendi com você a ser mais objetivo, vamos lá. Primeiro, obesidade sempre é doença. Nunca vira doença. E a forma que a gente tem de diagnosticar a obesidade é através de números. Quais são as maneiras? Até 2024, era basicamente através do índice de massa corporal, que se calcula através do peso da pessoa em quilos, dividido pela altura em metros quadrados. Aquela continha que o povo pegava na internet e fazia na mão. Ah, tô obeso. Exatamente. Ah, tô sobrepeso. Ah. E aí, recentemente, de 2025 para cá, e agora acabou... Recente, hein? Sim, e agora em 2026 a gente acabou de ter o lançamento das diretrizes de tratamento farmacológico da obesidade pela ABESO, que é a sociedade de referência aqui no Brasil no tratamento e no combate à obesidade e às doenças metabólicas, em que a gente pode ter outras medidas para avaliar o excesso de gordura no corpo. Exemplo, medida da cintura abdominal, Aqui. fazendo uma relação com a altura. Se essa relação for maior do que 0,5 no homem e nas mulheres, já é um indicador de excesso de gordura. É suficiente para diagnóstico ter apenas um indicador? Não. Não. A recomendação é que tenha pelo menos 2 medidas associadas a algum fator de risco. A segunda medida pode ser a relação da cintura abdominal com a circunferência do quadril. Nas mulheres, se essa relação for maior do que 0,85, também indicativo de aumento de gordura abdominal, e nos homens, maior do que 0,9, também indicativo de excesso de gordura. E aí a gente tem a bioimpedância, que é uma balança... Que só vai ter dentro do médico, tá, gente? Daí não é só fita métrica, não. Que aí Exatamente. vai medir a massa corporal magra boa, o peso massa bom. muscular esquelética, massa de gordura, gordura visceral, e traz outros parâmetros também, água corporal, minerais, enfim. É fundamental para vocês ter essa biopedância hoje, não apenas o exame de sangue nessa relação do tratamento? Ela auxilia... É um quebra-cabeça, né? Sim, porque perdi 10 quilos. A primeira pergunta é, desses 10 quilos, o quanto foi de gordura corporal e o quanto foi de massa magra? E lembrar que a massa muscular esquelética, que é o músculo, está dentro da massa magra. Falar de massa magra é também falar de osso, Jura? de água, Achei que fosse só do das musculinho. vísceras, que aí é massa muscular esquelética. Que é a boa. Exatamente. Agora, a gordura não é boa. A pergunta, muita gente vai falar que é o diabetes tipo 2, aquele que não é uma questão que é do bebê, que é aquele que, né, é o maior número, maior índice. Muitas vezes as pessoas vão se perguntar agora, e aí já está diagnosticado. O que eu fiz, que daí vale para as próximas gerações, pode ter gerado consequência, independentemente da minha genética, os excessos, o que eu fiz no passado, está diretamente relacionado com esse diabetes tipo 2? Pode. Na verdade, a mudança do estilo de vida, como o sedentarismo, não praticar atividade física, uma alimentação muito irregular, rica em calorias, ultraprocessados, rica em carboidratos simples, açúcares, obviamente vai contribuir para esse ganho de peso mais importante, vai contribuir para a resistência insulínica, e isso faz parte da história evolutiva do diabetes tipo 2. A genética certamente é um terreno que é mais fértil para fazer com que essa doença muitas vezes aconteça mais precocemente. Claro. Agora, qual é a boa notícia? Levando em consideração que 90% das pessoas com diabetes tipo 2 estão acima do peso, até 6 anos de duração do diabetes tipo 2, se essas pessoas elas perdem 5 a 15%, em média, tem alguns casos que a literatura fala 10%, do peso de início de tratamento, elas podem remitir o diabetes tipo 2. O que significa essa terminologia? As pessoas podem controlar a sua glicose em níveis normais, sem medicação.
Isso é maravilhoso falar, e aí tem o acompanhamento. Vou aqui buscar até agradecer o nosso parceiro Glicoleve Clube, que facilita dar acesso a monitoramento, porque nem sempre você vai estar toda hora dentro do consultório do médico, nem isso o médico quer. Mas facilita a vida do médico quando você é um paciente de rotina, você entende isso e você consegue esses resultados. E o Glicoleve Clube está aí para facilitar com vocês, com acesso a você ter aí a informação sobre o seu corpo, saber fazer a medição e, é claro, a gente sabe, com acessibilidade no bolso também. Isso é super importante, um paciente estar consciente do próprio corpo e não só esperar o médico falar sobre ele entender sobre si, é ligar, é mudar a história, mudar a chave, não é virar médico, mas é conhecer a própria realidade. Isso é muito importante, né, doutor Rodrigo? Exatamente. E também muito importante nesse contexto, nesse perfil de paciente que a gente está falando acima do peso. Porque, embora não seja uma recomendação ainda consenso para pacientes com obesidade, como hoje a terapia mais prescrita, recomendada, são as terapias incretínicas, as canetas emagrecedoras, em algumas situações é muito importante colocar o sensor, por exemplo, de glicose no paciente. Que é aquele que a gente já falou aqui, que é o Smart 2.0. Eu usei, sabia? Eu usei, eu fiquei... Qual foi a sua experiência? Foi uma experiência, eu usei 2 vezes. Eu usei o primeiro, que a gente teve o Smart, depois agora que é um fiozinho quase nada aqui. Primeira coisa, eu achei muito legal para eu ter noção das coisas que eu fazia errada, tipo assim... Começou a conhecer mais o impacto dos alimentos no seu corpo. Mesmo não sendo diabética, mas assim, sabendo que me dava um pico de açúcar, e aí entender, sabendo que à noite apitava aquele negócio, mas calma, eu estava à noite, não era aquela coisa toda, entendendo qual é o tipo de alimento que me dava energia, qual é aquele que me dava um padrão legal. Imagina então vocês terem isso num paciente que é obeso, que é diabético, para ter isso na palma da mão, para as mães que muitas vezes querem controlar. Eu acho que quem tem acesso, inclusive a gente tem, falando sobre o Smart 2.0 que eu coloquei agora, a minha experiência foi maravilhosa, porque mesmo não tendo, conhecer o meu próprio corpo, conhecer como o alimento entra na gente, é uma informação super legal. Exatamente. Você já teve essa experiência? Já algumas vezes. É legal, não é? Inclusive na atividade física. Isso. Em algumas pessoas a glicose pode acabar caindo mais bruscamente. Em algumas situações de uma atividade física mais estressante, ela pode inicialmente a glicose elevar e depois, num segundo momento, pode ter uma redução maior por consumo de glicose no músculo e exatamente ter essa oportunidade tecnológica de fazer esse monitoramento on time, ali em tempo real, sem você precisar de um médico para estar te supervisionando, um profissional de saúde. Você é uma evolução fantástica. Rapidinho, um controle ali, uma medição. Eu acho que é você ter controle da situação e ajuda mentalmente, que no Conexão Saúde a gente fala muito disso. Exatamente. Ajuda mentalmente você ter paz, mesmo sabendo que tem segurança, a doença você conhece mais o seu corpo, você, certamente, a partir desse conhecimento, você consegue levar informações mais valiosas para uma consulta médica e, consequentemente, o médico tem a oportunidade de fazer um direcionamento e orientar esse paciente de uma forma mais individualizada, mais assertiva e contextualizada. Porque se na atividade física se comporta assim, então a orientação pode ser X. Se diante de alimentos que estão sendo consumidos com índice glicêmico maior, que são absorvidos numa velocidade mais rápida, então você tem a oportunidade de orientar o paciente de uma outra forma. E isso vai, dentro de uma própria, de um único tratamento, vai trazendo diferentes abordagens, e isso acaba, no fim das contas, tendo uma proposta de fazer com que a glicose varie menos. É claro que no paciente que faz uso de insulina, essa variabilidade ela tende a ser bem maior, de picos e vales. Agora, como eu estava dizendo, no paciente com obesidade, em algumas circunstâncias no consultório, eu recomendo o sensor. Jura? Porque a gente sabe que o paciente que está fazendo essa terapia, às vezes, ele fica sem fome. Cansaço pode acontecer, fadiga pode acontecer, mas esse paciente pode começar a ter dor de cabeça, ele Aí pode o ficar sensor tonto. pode ajudar ali a mostrar em que momento ele pode estar fazendo uma hipoglicemia. Se ele faz um jejum prolongado, ele mantém o ritmo de vida dele, a rotina, e ele traz essas queixas que podem estar relacionadas só pela falta de energia, mas essa falta de energia pode levar a uma hipoglicemia. E aí ele pode ver no celular dele, e aí ele pode ir lá e consertar isso ali mesmo, sem precisar te mandar um WhatsApp. Exatamente.
E também a gente vai ter a oportunidade de falar para a nutricionista desse paciente, olha, eu vou precisar que você redistribua as fibras, os carboidratos, o tipo de carboidrato, a quantidade, porque da forma que ele está fazendo, está causando hipoglicemia. E isso interfere na qualidade e na segurança do Essas tratamento. tecnologias acabam tendo você como ponto central, ou profissional endócrino, mas você acredita nessa coisa de, a partir de você, o terapeuta do sono, o psicólogo, o analista, O o educador nutricionista, físico. o educador físico, você já falou, ele é apaixonado por calistenia, entre no perfil dele, porque ele é um defensor. Aliás, ninguém sabe, eu vou contar. Se ele quiser, depois vai cortar. Se for editado, é porque ele mandou editar. Rodrigo já lutou contra a obesidade. E hoje, se você entrar lá, ele tem um corpo completamente que você nunca vai imaginar. E foi justamente ter esse conhecimento e estudando que fez você se mudar também. Você também é um exemplo para essas pessoas. Você mudou a sua vida, né? Sim, essa mudança ela foi progressiva e ela ainda acontece. Hum. Eu não sou perfeito. E até os meus 14 anos de idade, eu cheguei a quase 90 quilos. Eu Eu não consigo vestia uma acreditar. calça 46. Eu não consigo imaginar A você foto assim. da minha primeira carteira de identidade, eu não tinha pescoço. E estava começando a adolescência, comecei a sofrer bullying. E, obviamente, é uma fase que a gente começa a ficar mais vaidoso, a opinião das pessoas começa a interferir mais na nossa autoestima. E, de uma forma muito errada, eu comecei a me autotratar. Então, eu tirei algumas refeições, eu comecei a fazer alguns jejuns mais prolongados. Pedi uma bicicleta para os meus pais, então eu comecei a fazer, em média, 1h30, 2 horas por dia de O bicicleta. doutor Rodrigo de hoje ia falar, Rodriguinho, que é Exatamente. isso? Não ia aprovar, não ia Mas apreciar. lá você não tinha acesso ao que hoje a gente está fazendo aqui, que é justamente dar esse acesso, pelo menos a informação a essas pessoas. A gente vai falar sobre, então, o que você não gosta. A gente, nesse momento, vai falar, não é que você não gosta da caneta emagrecedora. Do que você chamaria? O que a pessoa vai entender? Eu acho que são canetas auxiliadoras, porque elas Boa. auxiliam no Várias funcionamento do coisas. pâncreas, auxiliam na proteção do coração, dos rins, do fígado e por aí vai, da obesidade. Assim como 2.0, agora a gente acabou de descobrir que pode auxiliar não só, mesmo você não sendo diagnosticado. Dentro desse quadro com as novas tecnologias, o Smart 2.0 entra também como auxílio para você ajudar nutricionistas e tudo mais, para você ter ali, ó, a qualidade de vida perdendo peso, porque também ninguém quer perder peso e passa mal, né? É isso que a gente está falando aqui. Então vamos falar das canetas emagrecedoras. Muita gente fala, por que ela emagrece tanto? Como que ela funciona? Não é milagre, é estudo, mas como que ela funciona na gente? Então, primeiro falando dos análogos de GLP-1, que classicamente os mais conhecidos, Ozempic e o Wegovy. Eu juro que eu conheci o Ozempic, que para mim era o mais antigo, você já falou de outra. Mas tem outros nomes aí, né? Sim. Temos o Mounjaro, temos o Saxenda. Acho que vale destacar que, classicamente e do ponto de vista regulatório, o Ozempic é aprovado para tratar diabetes tipo 2. Ah, não é tudo a mesma coisa, não. Não. Hum. E a ação dele, ele é o análogo de GLP-1. GLP-1 é um hormônio que é produzido no nosso intestino, que tem múltiplas funções no nosso corpo. Dentre elas, lá no pâncreas, o GLP-1 vai estimular as células beta-pancreáticas a produzirem insulina e inibe as células alfa-pancreáticas de liberarem, de produzirem o glucagon. Por isso, para o diabetes tipo 2, esse. Exatamente. Além disso, esse GLP-1 vai lá no centro da fome e da saciedade e vai fazer uma regulação ou um equilíbrio entre a via que estimula a fome e a saciedade e a via que inibe. O GLP-1, na verdade, é um hormônio que ele acaba potencializando, ele regula a saciedade e a saciação de forma mais breve, mais rápida. Então, na prática, é aquele paciente que acha que está com fome, ele vai colocar o prato num tamanho X e ele só vai aguentar metade. Na metade, ele já está olhando para a comida e ele já está satisfeito. Mas não é a mesma coisa do Wegovy do Mounjaro? O Mounjaro, ele tem um mecanismo de ação amplo e mais abrangente que o Wegovy, que é a semaglutida. Ele também faz uma analogia ao hormônio GIP. E o que o Mounjaro oferece de um mecanismo de ação adicional
em relação à semaglutida? Ele faz oxidação de gordura, ele quebra a gordura, ele quebra tecido adiposo. Então seria para obesidade, essa coisa visceral toda, seria melhor? Ele é mais potente, sem sombra de dúvidas. Existe um estudo chamado SURMOUNT-5, em que comparou o Mounjaro, nas doses de 10 e 15 miligramas, com a semaglutida, que é o Wegovy, nas doses de 1,7 e 2,4. Tem superioridade em potência de perda de peso. Então tem um perfil para paciente, não é erro e tentativa não. Vocês já sabem, diante da sua análise lá, já qual seria o mais indicado. Não é erro, vamos tentar esse, vamos testar isso. Não existe isso. Não. Na verdade, um dos critérios que a gente leva em consideração na hora de escolher a terapia é a potência. Mas não é a única questão que deve ser levada em consideração. Esse paciente tem apneia obstrutiva do sono? Porque se tiver, o Mounjaro, ele está aprovado não só para obesidade, mas também para apneia obstrutiva do sono nesse perfil de paciente. Agora, se o paciente tem um fígado inflamado, um fígado fibrosado, já com cicatriz, até o momento, o Wegovy é a terapia incretínica aprovada para o paciente, né, que tem obesidade e também com esse perfil de disfunção hepática. Então, atenção, canetas auxiliadoras não são a mesma coisa mudando de nome. É cada perfil para cada um. Exatamente. É isso. Vamos para mitos e riscos de uso indiscriminado, que você deve adorar falar, né? A gente vai falar sobre, de forma honesta, dos riscos, exageros, esse uso aí e tudo mais. Doutor Rodrigo, a gente vê famosos influenciadores, eu acho que você deve se arrepiar, e até pessoas comuns usando esses medicamentos, falando assim, eu quero perder quilinho, eu quero só dar uma secadinha, né? O que você pensa sobre isso? Eu quero só dar uma secadinha. Eu acho que o ser humano está numa era em que ele quer as coisas de uma forma muito fácil. Instantânea. Ele quer para ontem. Lembrar que a gente está falando que são medicamentos que foram estudados dentro de um contexto de doença. Então, a primeira coisa, essas pessoas não foram estudadas. A gente não tem como responder de uma forma racional quais são os riscos efetivos que essas pessoas elas estão expostas quando elas fazem uma terapia dessa só para perder 3 quilos, 5 quilos. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Lembrar que medicamentos, eles trazem a possibilidade de efeitos colaterais. Embora sejam convencionalmente tratamentos seguros, mas eles podem colocar a vida da pessoa em risco. Ou seja, sem diabetes, sem obesidade ou sem qualquer indicação, essa modinha pode colocar em risco. Sim, principalmente se for manipulado. E dentro desse contexto de manipulação, quando você desconhece o controle de qualidade, a origem da medicação. Que é o que se combate e que é criminoso, mas que se tem um mercado. Onde se vende, se tem um mercado, então fique esperto que pode custar muito caro, inclusive a sua vida. Os efeitos colaterais, você já falou aqui que é esperado, o que é tolerável, agora pode acontecer, tem que estar em contato com o seu médico, mas assim, não são efeitos colaterais. Existe algum sinal de alerta, assim, com o paciente, que você fala, não, pera lá, vamos refazer, recalcular a rota? Então, Já passou por isso? Já. Embora sejam raros, por exemplo, a história da pancreatite. Às vezes o paciente, nas primeiras semanas de tratamento, ele pode ter uma má digestão e até mesmo dor abdominal. E essa dor abdominal pode ser porque o paciente ainda não conseguiu entender o efeito da medicação e está ingerindo mais comida do que o corpo está comportando com a medicação agindo. Mas pode ser que ele esteja, esse paciente, naquele percentual pequeno de pacientes que fazem uma pancreatite. E aí a dor abdominal, ela vai ser persistente, ela pode começar respondendo analgésico, mas ela pode começar a ser progressiva. Sinal de alerta. Tem um caráter mais típico em que essa dor abdominal, geralmente é em faixa, nessa parte superior do abdômen, e ela pode ir para o dorso. Então, não negligenciar um efeito colateral, um desconforto, achando que... médico na hora. Exatamente. Lembrando que a gente está falando de quem está usando com auxílio do médico, a indicação da amiguinha, tô conseguindo gás, a gente já falou para vocês que já nem é a nossa pauta, a gente nem está falando sobre isso. Pergunta.
Pode ser que a caneta auxiliadora seja uma indicação de algo para sempre? Ou tem algum momento que ela pode parar? Ou ainda vocês estão analisando isso, que é tudo muito novo? Vamos partir da premissa que diabetes tipo 2 e obesidade são doenças crônicas. Ou seja, Em tese, merecem tratamento contínuo. Como esse tratamento contínuo vai ser realizado, a ciência ainda está trazendo respostas. Eu só vou dar um exemplo, porque acabou de ser um trabalho apresentado agora no Congresso Europeu de Obesidade, mostrando naquele grupo de pacientes que já foi estudado lá no SURMOUNT, no programa com Mounjaro, esses pacientes continuaram com uma terapia oral chamada Orforglipron, que não tem ainda aqui no Brasil, acho que eu ia falar. mas ela tá para chegar, exatamente para avaliar o percentual de manutenção de perda de peso, que foi considerável. A perda média de peso dos pacientes que foram tratados com Mounjaro foi na esfera de 20%, 22%. Então, o que a gente teve nessa avaliação, período de manutenção com Orforglipron, foi que aproximadamente mais de 70% dos pacientes mantiveram o peso perdido com Mounjaro. O que faz a gente acreditar, e tem vários outros estudos, que existe a necessidade de uma terapia de manutenção para controlar a estabilidade de peso e evitar que esse paciente sofra o efeito sanfona e fique naquele perde-reganha, que isso inflama, desinflama, E o e efeito aumenta o sanfona risco. não é legal. E tem gente que, De forma da alguma. nossa galera, então, que a gente já vem, quem tem mais ou menos assim, já vem de outros tratamentos, como você disse, foram 10 anos sem inovação, aí vem toda essa novidade. Já passamos por a dieta da lua, a dieta da sopa, a dieta disso, da feita de sanfona, fica sem comer. Você mesmo foi um adolescente que ficou lá, que o doutor Rodrigo já fala, rapaz, não faz isso. Então, Não é esse o caminho. não é esse o caminho. E o caminho, na verdade, a gente falou muito sobre as canetas auxiliadoras, mas a gente está falando, e durante toda essa nossa conversa, gira em torno também de uma mudança de comportamento da própria pessoa, né? Não adianta a gente falar de consultório médico, do melhor de ter acesso, se a gente não falar de mudança de comportamento. Para quem está assistindo a gente agora, o primeiro passo é mudar, escrever uma nova história. Exatamente, eu acredito muito nisso e não é simplesmente uma mera opinião, isso tem embasamento científico. E se as pessoas forem olhar a bula de todos os medicamentos para obesidade, para emagrecimento, a base é mudança do estilo de vida. A indicação de todas essas medicações é associada à mudança do estilo de vida. Não é só sobre dieta e não é só sobre atividade física. É sobre sono, é sobre várias outras questões relacionadas ao estilo de vida. A gente está falando de saúde mental, a gente está falando de você começar a mudar o seu comportamento, a você mudar, dormir é super importante. Gente, não dormir engorda, não é? Exatamente. Não dormir aumenta a fome. Aí o povo vai lá... aumenta a fome. Estresse, cortisol, são muitas coisas em que não só a gente pode colocar em cima de um médico só. O teu peso nas costas é muito grande, né? Exatamente. Mas você aguenta porque você faz calistenia, tá brincando. Rodrigo, a gente vai agora para o nosso finalzinho. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Que você acha importante? A gente falou de tanta coisa, né? Tá falando de tanta coisa importante. Você vai me perguntar mais aí? Já tá não, eu acho que tudo que a gente já foi falando, eu acho que a gente está falando sobre os assuntos, a gente tem que... Primeira coisa que eu acho mais importante que a gente pode tirar disso, elas são um ganho para o paciente, para o médico? Sim. Podem ser usadas indiscriminadamente? Não, né? A medicina não para de evoluir e a tecnologia é a favor, mas tem que ser usada sempre com o auxílio. O médico é fundamental nisso, né? Sim. Eu acho que uma coisa importante, talvez que a gente não tenha explorado tanto, é que eu ainda me pego diante dessa questão, não só da obesidade, do excesso de peso, de uma forma muito polarizada. A gente tem, de um lado, os pacientes que banalizam a automedicação, têm um apelo estético muito forte e eles são destemidos, eles metem a cara e eles estão... comprando a ideia do que o colega está fazendo, do que o amigo do amigo do amigo teve uma boa experiência, eles estão indo atrás. A gente vê isso na prática acontecer. E do outro lado? Por outro lado, chegam pacientes
doentes no meu consultório, obesidade grau 2, 3, glicose alterada, apneia do sono, várias complicações já relacionadas ao excesso de peso. E eu, na minha consulta, é claro que eu não tenho a intenção de dar uma aula para o paciente, mas o que eu falo para ele é que vai muito além dos números da balança do excesso de peso. Tento dimensionar que ele está diante de uma doença que pode colocar a vida dele em risco e até Morrer. levar à morte, exatamente. E aí esses pacientes falam assim, doutor, me dá uma chance, eu vou me disciplinar, eu vou me esforçar, eu não gosto de tomar medicamento. E aí eu tento mostrar para ele que tem coisas na vida que não é sobre opção, tem coisas na vida que são necessárias, são mandatórias. Ninguém questiona uma pneumonia bacteriana se vai tomar ou não antibiótico. Ninguém questiona, quando tem um diabetes de 300, 400, se vai tomar insulina ou não. A gente entende que é o caminho para que essa pessoa consiga resgatar a saúde dela. Então, se ela tem um excesso de peso importante, que já traz complicações, não é uma opção. A obesidade ela precisa ser entendida como doença e ainda em pleno século XXI, a gente vê pessoas de classe alta, de classe média, independente da classe, trazendo uma cultura deturpada, equivocada, e que não é só, né, você se disciplinar, não é só sobre você ter o foco. Isso é importante, o comportamento, claro, isso faz parte também, mas não é só sobre isso. Então eu queria deixar essa mensagem para as pessoas, porque certamente algumas, talvez, assistindo essa informação, gere uma reflexão e talvez possam buscar ajuda ou aceitar uma ajuda de uma forma diferente. Não ser radical com nada, não banalizar aquilo que é basicamente, também não falar. Na verdade, eu acho que a gente tem que entender como somos leigos diante do profissional, um profissional de qualidade. Falou, eu vou lá e faço, né? Eu acho que cada um que tem a sua profissão que está assistindo, a gente sabe, e dá raiva quando alguém vem dar palpite no seu. Imagina o médico quando chega o doutor, né? É isso que o doutor Rodrigo está falando. Então, se você precisa de um medicamento e ele falou que sim, vá lá e tome, né? É isso. Falando importante aqui, a gente é muito adepto de democratizar a informação, nem todo mundo pode estar no seu consultório, ter uma aula com você. Democratizamos, fizemos um Conexão Saúde com a nossa plantinha, ainda que na nossa cabeça, e a cabeça funciona achando que é conexão com a natureza, mas eu acho que também a gente gostaria muito que todo mundo tivesse acesso a todos esses medicamentos, então vamos lutar aí para que todos tenham acesso às tecnologias, né? Cada vez mais, que a gente até faz isso aqui. A gente falou sobre não só as canetas, mas como os monitoramentos cada vez melhores. Auxiliam bastante em situações específicas. Que a gente descobriu aqui que o Smart 2.0 não é só medicamento, não é só monitoramento para quem pode, com diabetes, até mesmo quem está nesse processo agora de luta contra a obesidade. Então, é um conjunto de fatores que leva a gente a entender que a gente vive no momento em que a gente quer as coisas instantâneas, mas a gente tem que ter o bom senso, equilíbrio em tudo na vida. Eu acho que é isso, né? Esquecer as polarizações e orientação, e sempre com acompanhamento, né? A qualquer momento, sempre acompanhamento. Tecnologia está aqui, mas o profissional ninguém substitui. Tem médico IA? Não tem, né? Ainda não. Não vai ter, doutor Rodrigo. Dê uma última mensagem, olhando para a câmera, então, aqui para as pessoas que querem lutar contra a obesidade, que estão assistindo a gente, que sabem que a gordura visceral e que pensou assim, gente, mas... E que realmente acontece mesmo. Deve ter gente que chora, que ri, que tenta se enganar no seu consultório. São vários perfis, ninguém tem um perfil, ninguém vai ser o perfil do paciente perfeito, não existe isso. Mas quem olhou e falou, caraca, não, eu preciso me mexer, porque uma coisa a gente sabe, nada é impossível desde que você esteja respirando. Então, se você está assistindo a gente, é porque você pode mudar, não é isso? Maravilha, perfeito. Nessa mensagem eu vou segmentar só para dar um entendimento mais fácil. Primeiro, para aquelas pessoas que têm diabetes tipo 2. Se você tem diabetes tipo 2 e tem até 6 anos de diagnóstico, a boa notícia é que talvez essa doença possa ser controlada a médio e longo prazo com mudanças de estilo de vida. Não necessariamente vai ser aquela questão do diabetes ser uma doença progressiva. A gente pode contar uma história diferente. Então, sempre é importante ter o acompanhamento médico para saber se esse é o seu caminho. É uma notícia boa.
Agora, se você tem um diabetes tipo 2 já de longa data, a boa notícia é que também temos medicamentos, temos, na verdade, ferramentas e que vai incluir certamente a alimentação saudável, um bom estilo de vida para controlar essa glicose. Monitoramento, evitando as temíveis complicações do diabetes. É possível, sim, a gente evitar, como a cegueira, a perda de função dos rins, uma amputação. Então, é possível a gente contar uma história de sucesso preventiva se a doença ela já se estabeleceu. Agora, para os pacientes, para as pessoas que enfrentam o excesso de peso, é importante também dizer que, felizmente, a ciência está evoluindo. Temos hoje opções terapêuticas mais eficazes, seguras. Também a boa notícia é que a tendência é que essas terapias elas fiquem mais acessíveis financeiramente falando, o custo tende a reduzir e trazendo maior acesso e melhor oportunidade para as pessoas. Agora, lembrar que essa oportunidade ela precisa estar dentro de uma indicação formal e médica. Para estar aqui falando com você, eu fiz 6 anos de medicina, eu precisei fazer residência, precisei me especializar. Então, são anos de atualização e isso envolve atualmente também estudo diário, congressos médicos, leitura de artigos. Então, é uma complexidade muito grande para chegar no fim das contas em um paciente, por informações da internet, muitas vezes infundadas, se automedicarem. Acho que a automedicação vocês já entenderam. Para finalizar, o que o Rodrigo e o doutor Rodrigo acham do que é ser super saudável? Minha base é o que a medicina do estilo de vida ela propõe. Uma alimentação saudável, cuidar da saúde mental, e falar de cuidado de saúde mental pode ser meditação, terapia, bons relacionamentos, evitar relacionamentos tóxicos, porque isso também desorganiza a nossa saúde física, inclusive pode, pelo estresse, pelas fortes emoções, liberar muito cortisol, adrenalina, e pode aumentar a pressão, pode impactar em transtorno de ansiedade, depressão e por aí vai. Então, cuidar da saúde mental, evitar o excesso de tudo, mas principalmente de substâncias tóxicas. Na verdade, se puder evitar o tabagismo, o álcool, drogas ilícitas, também é ser super saudável. A prática regular de atividade física, que não é só um remédio físico, ele também faz, quando ela é praticada rotineiramente, traz o bem-estar e traz uma sensação também de organização de saúde mental. O bom sono, que muitas vezes não é valorizado. E a gente sabe que ter hoje o mundo nas nossas mãos, na palma das nossas mãos, que é o celular, é um hiperestímulo. E muitas vezes, não só pelo hiperestímulo luminoso, mas as conexões que permitem a gente a estabelecer, isso também pode gerar um turbilhão de pensamentos na hora de dormir. Então a gente precisa ir no contrafluxo e tentar deixar um ambiente que seja mais acolhedor para esse bom sono, desde a luz, do som, o que a gente vai estar pensando naquele momento para a gente tentar se condicionar. É fácil? Não é fácil. Mas é o aprendizado por repetição. É o bom hábito. É o dia a dia. E aí, consequentemente, você vai ficar bonito com um corpo legal. Basta você entrar no @RodrigoMendes.endócrino. E lembra que ele já foi uma criança bem gordinha. Amigo, obrigada! Mudança, estilo de vida, qualidade, conexão com a saúde. Inclusive, tire agora e vai andar pela natureza. Enquanto você pode até andar pela natureza ouvindo esse nosso podcast. Não é isso, Rô? Perfeito. Um beijo, obrigada. Gente, obrigada e até a próxima. Tchau.